Olá! Hoje eu vou falar de uma questão bem pessoal. Sim, uma questão que aflige a todos nós. O sentido da vida. Viver para quê? Eu vou me basear neste livro, mas de fato o foco vai ser o lado pessoal. Os questionamentos que eu fiz para mim mesmo em relação a isso recentemente. Por isso, o título desse vídeo é Viver para quê? E veja que o livro, o título é Viver a que se destina, do Mário Sérgio Cortella e do Leandro Carnal. Muito bom, vocês devem conhecer. E este livro, chegou um momento que ele me deu um insight que foi transformador. Parece que eu realmente comecei a pensar de uma maneira diferente. Veja, esse insight que eu estou falando, eu vou deixar para o final, porque é a parte mais importante. Mas não é algo que está escrito no livro, é algo que o livro me levou a pensar. Então, assim, isso que é legal dos livros. Você não precisa simplesmente concordar com o que está escrito. Às vezes um livro te leva a uma outra conclusão. E essa conclusão, para mim, foi genial. Foi um insight mesmo. Então fique comigo para saber mais sobre esse livro e sobre o sentido da vida. Bom, gente, este livro aborda tantos lados da questão, o sentido da vida, por que estamos vivos, que é impossível fazer um resumo deste livro. Inclusive, talvez esse livro sirva para outros vídeos que eu venha fazer, falando de outros aspectos. O aspecto fundamental é: somos livres ou não? Nós fazemos o nosso destino ou o nosso destino já está feito, já está nas estrelas? É claro que hoje existe a tendência de a gente falar, não, nós somos livres para fazer o nosso destino, mas muitas vezes nós, as pessoas em geral, acreditam que existe algum destino do qual não dá para escapar. Tanto que eles citam aqui no começo Édipo, porque Édipo queria fugir do seu destino, mas ele não conseguiu. Ele fez aquilo que estava previsto pelo oráculo, que ele se casou com a mãe e matou o pai. Isso pode acontecer até nos dias de hoje. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma tragédia, ela vai falar, puxa, a vida foi cruel comigo, o destino foi cruel comigo, não é verdade? Ou uma pessoa que tem um relacionamento que dá errado, tem outro relacionamento que dá errado e assim por diante. Ela vai pensar, acho que é o meu destino mesmo não ter um relacionamento que dá certo. Então a gente pensa desta forma muitas vezes. Eu já pensei assim em relação a alguns assuntos. E a outra questão é a seguinte, qual o sentido da vida? Que nós nos questionamos por que estamos vivos, ou para que realmente vai servir a nossa vida. Bom, eu acho que no ponto que nós estamos, nós podemos dizer o seguinte, é óbvio que a vida não tem um sentido muito específico. Nós é que damos sentido à nossa vida. Nós criamos esse sentido. E isso acontece historicamente, porque o homem cada vez mais é dotado de liberdade. E uma outra coisa que eles comentam aqui, como a liberdade é difícil, como é difícil você sentir que você é livre para fazer qualquer coisa. É mais fácil acreditar que existem fatores que estão te controlando e que você não pode mudar. É muito mais fácil pensar assim. Então, qual o sentido da vida? Talvez você saiba que logo depois da Segunda Guerra surgiu o existencialismo, principalmente com Sartre e Simone de Beauvoir na França. E eles colocavam justamente essa questão. Qual o sentido da vida? Mas eles diziam, a vida é absurda. Nós é que podemos dar um sentido a ela. E aí que surge o lado pessoal, porque você acredita que ela tem um sentido, mas você vai, e chega uma hora que você bate a cara na porta, as coisas não acontecem como você imaginava, e aí você questiona aquele sentido original em que você acreditava. Por isso que essa questão do sentido da vida surge justamente em momentos de crise, em que nós nos questionamos. Quem é que não se questionou? Você já se questionou? Porque eu acho que a vida dificilmente vai ser uma linha reta para uma pessoa hoje em dia. Há muito tempo atrás, a pessoa podia seguir o destino dela, porque a família decidia, porque os outros decidiam.
ela não se preocupava com isso. Mas hoje, quem é que tem uma vida em linha reta? Quem é que não fez mudanças? Quem é que não se questionou? Então é por isso que eu vou falar de uma coisa pessoal, dos meus questionamentos, da minha crise e do que eu vivi no fim do ano passado. Talvez você já tenha vivido isso, né? Tenha perdido o sentido da vida em alguns momentos e ficado assim, né? E agora? Bem, no fim do ano passado eu tive essa crise. Por quê? Porque eu me dediquei o ano todo a fazer este curso para a FUVEST, que está aqui no YouTube. E aí, quando chegou em dezembro, eu percebi que eu não teria os resultados que eu planejava ter. Tipo assim, eu vendi o curso, muitas pessoas gostaram do curso, mas não vendi tanto, não vendi em volume suficiente para justificar um ano todo de trabalho. Então, veio a crise, quer dizer, a forte sensação de não atingir meus objetivos. Isso é uma coisa que já se repete, então por isso que é uma crise, não é uma coisa apenas momentânea. Isso já aconteceu outras vezes, então veio a angústia e veio a depressão, porque mais uma vez eu estava no impasse, quer dizer, eu não estou alcançando meus objetivos profissionais, eu me dedico e não atinjo aquilo que eu quero. Estou simplificando, mas isso é uma coisa profunda. Então, são estes momentos de crise que fazem você reagir e pensar. Porque se você não pensar, se você não colocar as coisas em xeque, como é que você vai mudar essa situação? Como é que você vai sair da crise? Ou ela vai continuar, ou ela vai voltar depois de um tempo. Então, é preciso pensar sim, é preciso se questionar para não continuar nessa situação. Bom, eu procurei auxílio espiritual, porque eu sou muito ligado espiritualmente, mas como era ano de pandemia, eu não estava indo a lugar nenhum. Então todos os lugares estavam aparentemente fechados. Mandava mensagens, mandava e-mails e não tinha resposta. Até que eu achei 2 centros espíritas e fui a esses centros. Este centro que eu estou indo agora se chama Fraternidade do Amor. Eles fazem cromoterapia. Mas o que mudou em relação a isso? Bom, primeiro que eu tive a oportunidade de falar das minhas angústias, falar exatamente o que eu estava sentindo, ouvir uma resposta deles e ter algumas orientações. Eles deram uma série de papéis para eu ler e tal. Uma das recomendações era a seguinte: fazer caridade, ajudar o próximo. Falei, bom, eu já faço, mas poderia fazer mais. Então foi aí que eu resolvi levar marmitas para pessoas de rua. Aí eu comecei a fazer isso todas as semanas. Veja, eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu vou contar o que isso significa para mim. Porque assim, eu tenho dúvidas a respeito disso. Eu estou levando algumas marmitas para algumas pessoas. Isso não vai mudar a vida dessas pessoas. Claro que mudar a vida de alguém é algo muito difícil. Então você vai fazer o quê? Mesmo eu me questionando, é melhor eu fazer isso, levar comida para algumas pessoas, do que não fazer nada. E aí aconteceu uma coisa surpreendente e muito boa, que foi o seguinte: eu entrei num lugar para comprar as marmitas e o dono desse lugar ficou super entusiasmado, falou: você vai levar marmitas? Então eu vou te dar mais marmitas, porque eu também já fiz isso, eu também já fui morador de rua, então eu vou lá toda semana e ele me dá mais marmitas para eu levar, além das que eu compro. Quer dizer, foi uma conjunção feliz. Num dos momentos desse livro, os autores falam da alegria de viver, querendo dizer o seguinte: não é o sentido final da vida, o objetivo final, a sua alegria, mas é um dos motivos para você continuar vivo. A alegria de estar vivo e ter as experiências que você pode ter. E é justamente isso que acontece, porque quando eu levo as marmitas, essas pessoas ficam muito alegres, em geral, ficam gratas. Então, você percebe que você está dando um sentido para elas naquele momento, ou não digo o sentido da vida, mas um motivo para continuar vivendo, porque elas ficam alegres e às vezes ficam muito gratas. Então veja, isso é uma das coisas que está aqui, a alegria de viver. Mas aí surge uma outra questão que talvez para mim esteja sendo mais importante, que eu estou me tornando muito mais humilde fazendo isso do que não fazendo nada. Por quê? Vocês lembram quando eu falei do curso, que eu não atingi os meus objetivos e não fiquei tão feliz, não fiquei satisfeito? Vendo essas pessoas de rua, não tem como você não ser mais humilde. Você vê que elas não têm
esses objetivos que você tem, elas têm expectativas muito menores, elas têm problemas muito maiores, então o nível de exigência diminui. Você fala, puxa, eu não atingi meu objetivo, eu fiquei colocando em dúvida o que eu estou fazendo, colocando em dúvida a minha vida, mas essas pessoas têm motivos muito maiores para colocar em dúvida a vida delas. Então eu estou ficando mais humilde em relação à minha vida ao ver pessoas com tantas dificuldades. Mas isso é apenas um momento na semana em que eu vou lá e faço isso e agora é um compromisso que eu assumi. A questão do insight é outra. Nessa discussão, se a gente tem liberdade ou não, se a gente comanda o nosso destino ou não, como eu disse, a gente tem a sensação de que às vezes não comanda. Esse é o motivo de crise, esse é o motivo de questionar se a sua vida vai fazer sentido ou não. Até porque estou falando do profissional que vai ocupar a maior parte das horas do dia. E é bom lembrar a frase do Camus, que dizia o seguinte: a única questão filosófica importante é o suicídio. Ou seja, acreditamos na nossa vida e vivemos ou não acreditamos na nossa vida? E que motivos nós temos para acreditar? E agora o insight. Aqui nesse momento eles estão questionando isso, mais uma vez, a liberdade ou não liberdade que a gente tem e a capacidade que a gente tem ou não de modificar o nosso destino. Não vamos conseguir controlar a direção dos ventos, mas podemos reorientar as velas. Acho que, de fato, não controlamos a direção dos ventos. Isso está fora da nossa possibilidade, mas podemos reorientar as nossas velas. E aí voltamos ao nosso general Pompeu. Navegar é preciso, isto é, viver, a que se destina? Acima de qualquer coisa, a sermos capazes de poder fazer essa pergunta, que é aquilo que a gente se questionar sobre o sentido da vida faz parte da nossa vida. Porque nós, humanos, somos seres que pensamos sobre o pensamento, o que é uma característica essencial. Pensamos e questionamos, então faz parte. Eu posso dizer que há um destino ou que não há, mas sou eu que posso. Eu posso aceitar que há um destino e também aceitar que não o há. E essa é uma construção minha. Nesse sentido, a reafirmação do indivíduo, mesmo que construção histórica, tem uma admiração imensa. Quer dizer, aí também eles discutem muito nesse livro que desde o cristianismo, passando pelo iluminismo, existe a ideia do livre-arbítrio e que nós resolvemos a nossa vida e que não existe um destino, nós podemos modificar o nosso destino. E agora o insight. Veja que aparentemente ainda existe um impasse. Posso dizer que há um destino e posso dizer que não há um destino. Mas isso me levou a outro pensamento que foi a libertação. E a libertação é a seguinte: posso sofrer por isso, por acreditar que existe um destino, e posso não sofrer por acreditar nesse destino. Sair de uma construção mental que me leva a dizer, eu não atingi os meus objetivos. Veja, isso é muito diferente de autoajuda que diz, não, você vai conseguir tudo que você quer, basta você querer, basta você ter pensamentos positivos, que não é bem assim. É outro nível de libertação, porque ele coloca, mas sou eu que posso. Quer dizer, sou eu que posso acreditar no destino ou não. Não atinjo o objetivo. Fico achando que é o destino. Sofro por causa disso. Qual é a libertação? Eu fazer um sucesso absoluto ou eu deixar de sofrer por causa disso? Em outras palavras, a libertação é mudar a minha forma de pensar. Porque é isso que nós construímos para nós. Formas de pensar, formas de ser feliz, formas de sofrer. Nós construímos isso o tempo todo. E a gente pode se libertar disso quando a gente percebe que tem isso nas mãos. Então, mais uma vez, não é o que está escrito aqui, é o que eu pensei a partir do que está escrito aqui. E é o que eles vão falar também em seguida, que é o seguinte, eu posso dizer, eu sou,
Eu não preciso colocar um predicado, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque quando você diz eu sou isso, eu sou aquilo, você se prende nesta construção verbal. Cuidado ao se prender a uma construção verbal, a uma construção no seu pensamento de que existe o destino e que existe alguma coisa que você não vai atingir. A construção do que é a vida, a construção do que é a felicidade ou do que é sofrimento é minha. E eu posso escolher sair dessa construção mental que me leva ao sofrimento e que já levou antes ao sofrimento. Mesmo que exista um destino, eu não preciso mais sofrer por isso como eu já sofri. Veja que eu estou dizendo, mesmo que exista um destino, porque eu não estou mais afirmando existe um destino. Eu já não estou fixo na ideia de que existe um destino e de que eu vou sofrer por isso. Coloco a liberdade à minha frente. Pode existir um destino ou não, e eu não preciso me prender a isso, e eu escolho se eu vou sofrer ou não por causa disso. Enfim, este foi o insight, espero que eu tenha conseguido transmitir, porque não é algo simples. Enfim, a gente vai poder talvez falar de novo desse livro aqui, Viver a que se destina, do Cortella e do Karnal. Até a próxima.